Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, o Jesus da Bíblia, o Jesus como está escrito. Senhor, a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Revela a Tua palavra, não permita que meu trabalho em Cristo seja em vão. Não permita que ela volte para o Senhor vazia, pois não teria sentido, não teria lógica, Senhor. Manifesta a Tua glória, que para o Senhor não é muito revelar-se a nós, a Tua igreja, aos Teus filhos. Levante a sua mão direita, abençoado. Haja espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus te dê entendimento, por graça. Ele faz isso por graça. É por fé, para que seja segundo a graça, que você receba de Deus nessa noite sabedoria, revelação e entendimento da palavra que vai ser ministrada. Para a glória de Deus, em nome do Jesus da Bíblia. Amém? Amém. Pode aplaudir o Jesus da Bíblia. Pode se assentar. E por falar no Jesus da Bíblia, está aí, Jaque? Por falar no Jesus da Bíblia, cadê Jaque? Em qual Jesus você crê? Como assim, pastor, qual Jesus? Ué, o Jesus não é Jesus? Eu não sei de qual que você está falando. De qual que você está falando? Na Bíblia também tinha um Bar Jesus. Já ouviu falar do Bar Jesus? Sabe o que significa Bar? Filho. É uma linguagem aramaica. Bar Jesus. Filho de Jesus. Mas não é o Jesus, o ressuscitado. Era um outro Jesus. Porque tinha vários Jesus, né? Eu mesmo conheci uns 3. Alguém aqui já conheceu algum Jesus na vida? Conheceu Jesus? Você conheceu Jesus quando? Quando você veio para a igreja? Ah, você está falando de outro Jesus. Eu conheci um Jesus que era caminhoneiro. Ah, você está falando de outro Jesus. Não, estou falando da Bíblia. Quem conheceu Jesus? De que Jesus você está falando? O caminhoneiro ou da Bíblia? Então tinha o Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Um outro homem lá, né? Jesus. Como também Ben-Ur, né? Ur é um nome. Ben-Ur, em hebraico, filho de Ur. É separado, Ben-Ur, ou Bar Jesus. Em qual Jesus você crê? Mas por que essa pergunta, em qual Jesus? Tem mais? Não estou nem sabendo, para mim Jesus é Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Eu tenho alguns minutos para investir no seu melhor entendimento, amém? 2 Coríntios capítulo 11. Em qual Jesus você crê? Por que a pergunta em qual Jesus que eu creio, pastor? Por que essa pergunta em qual Jesus? Dá a entender que tem outros ou mais Jesus? Bom, 2 Coríntios 11, versículo 4. 2 Coríntios 11, verso 4. Paulo disse, pega a caneta aí, ó. Paulo disse, pois se alguém for pregar-vos, circule aí, outro Jesus. Então existe outro Jesus? No singular, hein? Não vou te mostrar mais. Outro. É que no tempo de Paulo era outro, né? Hoje, depois de 2000 anos depois, é outros. Vou te mostrar. Por isso a pergunta é em qual Jesus você crê? E isso muda tudo, hein? Por quê? Se você está crendo no Jesus errado, pensando que é o certo, você não vai ter resultado de vida.
certo? Porque se alguém chegar lá em casa e falar assim, seu João, ô seu João, você sabe quando eu vou atender ele, irmão? Eu me chamo Marcos, ele vai chamar de São João até morrer. Então, se você estiver crendo num Jesus errado, pensando que é o certo, e o certo é o da Bíblia. Mas não tem só o da Bíblia. 2000 anos depois, inventaram outros, ou fizeram outros. Um Jesus para cada... Um Jesus que se amolde ao meu modo de crer num Jesus. Eu preciso de um Jesus... porque o da Bíblia, Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois filhos do inferno. Nossa, o Jesus da Bíblia, né? Foi entrar no templo, estavam vendendo pombas, vendendo galinhas, vendendo passarinho. Ele chegou derrubando as gaiolas, exortando, pegou um chicote. Fariseus hipócritas, transformaste a casa de meu pai num covil de ladrões, e chutava as gaiolas, abria as gaiolas, os passarinhos saiam voando, as pombas saiam... Esse é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é o caminho. Paulo confirmou que ele é o caminho. 1 Timóteo 2. É o único intercessor entre Deus e os homens, ou seja, é o caminho, de João 14,6. Então, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia é o caminho. Ele é a verdade. Nossa, pastor, na pregação, ele é a verdade, irmão. O Jesus é a verdade. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não, pera um pouquinho. Você quer me seguir ou você quer continuar a sua vida cotidiana? Não, porque eu vou ali me despedir, eu vou lhe dar tchau do meu amigo, do meu colega. Não, deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Enquanto você vem e me segue, e virou as costas e foi embora. O Jesus da Bíblia é um Jesus objetivo. Não confunda com sem educação. Marcos 4, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Então o Jesus da Bíblia é quem tem autoridade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então é um Jesus que tem autoridade. É um Jesus que o centurião falou para ele, Senhor, eu também tenho autoridade. Eu digo ao meu servo, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Eu tenho autoridade igual você. Então o Jesus da Bíblia é um Jesus que, Mateus 28, 18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. O Jesus da Bíblia é o Jesus verdadeiro. Mas em qual Jesus você crê? Porque tem, no tempo de Paulo, outro Jesus. Mas hoje já tem mais. 2000 anos depois. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Sabe em qual Jesus que eu creio? E vou te mostrar alguns. Você sabe em qual Jesus que eu creio, que eu acredito? Você sabe qual Jesus que é o Senhor? Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Mas você sabe qual Jesus que eu confessei como Senhor? É o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Universal, não é o Jesus do catolicismo, não é o Jesus do esoterismo, não é o Jesus do espiritismo, não é o Jesus do kardecismo. São vários, né? O meu Jesus, que eu confessei como Senhor, Filipenses 2, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. O meu Jesus, que é o Senhor da minha vida. Não, eu não confessei outro. O Jesus do kardecismo é um Jesus que crê em reencarnação. Na verdade, Jesus não crê em reencarnação. O Kardec cria em reencarnação e colocou Jesus no meio do modo que ele cria. E ainda usou João 3. Coitado do Kardec, já morreu. Mas ele não estudou a mínima base de hermenêutica, de interpretação. A mínima ele não teve. Porque ele usou João 3, verso 5, quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Ele está achando que aqui é nascer de novo mesmo. Quer dizer, ele estava igual Nicodemos. Então, o Kardec era um Nicodemos, que levou ao pé da letra quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Pegou aquele texto, fez uma doutrina kardecista.
que é a doutrina da reencarnação. Ah, mas Jesus não está falando da reencarnação. Ele disse, eu sou a reencarnação. Ele falou, não, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus do Kardec é a reencarnação, mas o da Bíblia é a ressurreição. É um Jesus diferente. Então, primeiro você precisa conhecer o Jesus verdadeiro, para não ser enganado por falsos Jesus. Alô? Porque existem, hein? 2 Coríntios, vou entrar no meu assunto, mas vou ler de novo. 2 Coríntios 11:4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Abba, Pai, o Espírito Santo está falando. Diga comigo assim, ó. Qual o verdadeiro Jesus? Que Paulo pregava. Não é o que ele falou? Se alguém pregar um outro Jesus que nós não temos pregado. Então, o que ele está querendo dizer? O verdadeiro é o que nós temos pregado. Então, eu creio no Jesus de Paulo. Não do Kardec, não da Universal, mas o de Paulo. É porque o Jesus da Universal ainda não salvou. O Jesus da Universal diz lá, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele é o Senhor, mas não salvou ainda. Ele é o Senhor, mas não abençoou ainda. Você tem que fazer a fogueira santa para ele te abençoar. Você tem que fazer um sacrifício. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Me dá um sinal quem está entendendo falando. Esse Jesus, eu não quero Jesus. É um Jesus da lei. Não é um Jesus da lei que você que tem que fazer. Na lei, é um Jesus que não passou em Romanos 4. É um Jesus que não passou em Romanos 10, que a lei já terminou. É um Jesus da lei ainda, que tem que obrar, tem que fazer a obra, o sacrifício, para que ele quem? Deus, que Deus? Chamado de Jesus, mas diz que ele é o Senhor, mas não abençoou ainda. Jesus Cristo, não está escrito Jesus é o Senhor? É o Senhor, mas ele não... Alô, ô bispo, eu estou abençoado com todas as espirituais. Não, você tem que fazer... Mas então esse Jesus é outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia, Efésios 1:3, me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é diferente do Jesus da Universal. O Jesus da Bíblia, pela graça dele, ele me salvou. Mas lá não está salvo ainda. Só se. E ainda olha lá para você não perder. Então esse Jesus é outro, não é o da Bíblia. O Jesus da Bíblia, Romanos 5, justificado, pois, pela fé. Tenhamos paz para com Deus. Eu tenho paz com Deus, porque eu fui justificado pela fé. Esse Jesus da Bíblia. Mas lá o Jesus não te... Lá você que tem que pagar o preço. Para ele te perdoar. Para ele te justificar. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da fogueira santa, eu não quero. Não é racional. Por que não é racional? Deixa aberto o 2 Coríntios 11. Abre em Romanos capítulo 11. Não é racional para quem conhece, para quem lê a Bíblia, a palavra de Deus. Para quem não conhece nada, né? Sai da macumba e vai lá, então engole qualquer coisa. Mas para quem lê a palavra de Deus, não vai aceitar o Jesus da Universal, porque não é o Jesus da Bíblia. Romanos 11, versículo 6. O Jesus da Universal não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus. Vamos comparar. Eu vou ler a Bíblia, tá? Não vou falar o que eu acho. Não vou falar o que eu penso. Eu vou ler a Bíblia, Romanos 11, e não vim falar mal de ninguém. Só que quando você fala a verdade, os erros doutrinários ficam expostos. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Consegue me entender? Quando o Pelé jogava, nossa, mas aquele cara é ruim, né? Claro que ele é ruim. Olha quem está do lado dele, é o Pelé. Aí o ruim fica exposto mesmo. Aí coloca 11 Pelé. Aí não tem ruim. Está me entendendo? Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me ensinou, quando a verdade chega, os erros ficam expostos. E aí eu não tenho nada a ver com isso. O pastor Batista ficou bravo comigo, nervoso, porque me ouvindo minhas pregações. Então não ouve, pastor. Eu estou pregando a Bíblia, está escrito na Bíblia. A igreja batista também prega a graça. Se pregasse a graça, o nome não era batista. Certo? Por que é batista? Porque batiza. Que graça que é essa? Então eu vou ler Romanos 11, 6. Tudo se encaixa. Romanos 11, 6.
Se é pela graça, diga bem forte, o que é pela graça? Olha lá, você é salvo. Então a salvação é pela? Então já é um assunto. A salvação é pela graça, a justificação é pela graça, a eleição pela graça, a predestinação pela graça, a santificação pela graça, o Espírito Santo te dado pela graça, os anjos enviados pela... Tudo é pela graça. Ou seja, não há merecimento. Então Romanos 11:6, se é pela graça, sublinha, já não é pelas obras. Não é racional, irmão. Quer que eu mude para você entender melhor? Se a conta já está paga, já não há mais o que pagar. Não, pode achar que eu pago. Quanto que deu aí? Não, deu 580, mas já está pago. Não, eu quero pagar. Você quer pagar o quê? Já está pago. Fala para o seu irmão, já está pago. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando você ouve a graça, o Jesus da Bíblia, ele já pagou a conta. Qualquer que está dizendo por aí que ainda a conta ainda vai ser paga, que você que tem que pagar, que pode dividir em 3, 4, né? 3 semanas, 7 dias, estão dividindo a conta, né? 7 semanas, estão dividindo a conta. Quando a conta já está? Esse é o Jesus da Bíblia. Mas por isso, cadê o tema já? Por isso que eu perguntei, em qual Jesus você crê? Porque por vezes as pessoas não crêem no Jesus e crê no Jesus do pedir mais cedo. Porque ele pede mais cedo, ele pede mais tarde, ele pede o dia inteiro. Ele pede mais cedo também. O assunto aqui não é pessoal. Consegue me entender? Eu só estou lendo Romanos 11:6. Pastor, o que você tem a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso, porque meus irmãos estão lá. Eu tenho tudo a ver com isso. Os nossos irmãos em Cristo, porque em Cristo morreu, estão lá sendo enganados e ouvindo mentira. E você acha legal? Você concorda com isso? Como é que eu posso ficar quieto? Essa é a diferença. Malaquias 3:18. Essa é a diferença do justo. O justo, Isaías 32:1, reinará um rei com justiça. O justo, ele vive a justiça. E eu saber que há irmãos, incontáveis irmãos em Cristo, que Jesus deu a vida e morreu por eles e estão lá sendo enganados, eu não posso ficar quieto. Porque eu preciso exercer, eu preciso praticar a justiça. Não falando mal de alguém, mas mostrando e ensinando a verdade. Romanos 11:6. Mas se é pela graça, vocês continuam, vai. Se é pela graça, não é pela obra. Para aí. Um jeito bem facinho para você entender, vai. Bem facinho. Se a conta já foi paga, não há mais o quê? Está claro ou não está claro? Você vai numa pizzaria com seu amigo, com seu parente, a conta já foi paga. Você quer pagar de novo? O que você quer pagar? Você já está paga a conta. É só ler Colossenses 2,14. Havendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou, pagou, rasgou. Você quer pagar o quê, irmão? O que você quer pagar? Aliás, nem há nada para pagar. Nem há o que pagar. Você quer pagar o quê, irmão? O que você quer pagar? Não, estou aqui em jejum para quê? Eu estou aqui subindo no monte, para quê? Eu estou aqui fazendo sacrifício, para quê? Para que Deus possa me abençoar. Não era mais fácil você ler Efésios 1:3 e crer que Ele já te abençoou com todas as bênçãos? Não é mais fácil? Olha, pastor, está um frio que você nem imagina, menos 5 graus. Mas o que foi, irmão? Não, porque amanhã tem o batismo, 7 horas da manhã, menos... Para quê? Não, porque se eu não batizar, não vou ser salvo. Mas a conta já foi paga. A conta já foi paga. E pela conta paga, você é salvo. Pois é pela conta paga que sois salvos.
Não é Efésios 2:8? O que diz Efésios 2:8? Pois é pela conta que já foi paga que você é salvo. E isso não vem de vós. Foi Deus que pagou a conta. Ele mesmo pagou. E uma pergunta bem simples, hein? Por que Deus pagou e não permitiu você pagar? Paulo falou, para que ninguém se glorie perante Ele. Então, Romanos 11:6. Romanos 11:6. Se é pela graça... Olha o entendimento de Paulo, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Você que veio das igrejas mais incontáveis denominações, são incontáveis denominações. Eu duvido, vamos apostar aqui, vai. Eu duvido que você leu lá ou te ensinaram Romanos 11:6. Eu acredito que você nunca nem viu, nunca nem ouviu Romanos 11:6. Nunca? Ah, você é a única aqui que nunca. Estão começando a levantar os braços. Quem? Quem nunca? Quem nunca? Todo mundo. Você acha que uma igreja da lei vai ler a graça? Cadê o tema, Jaque? Olha lá. Fala para o seu irmão aí do lado. Fala assim, em qual Jesus você crê? Responde para ele assim, ó. Hoje, no da Bíblia. Não o Jesus das denominações. Como assim Jesus das denominações? Porque existe o Jesus da Bíblia. Presta atenção. Existe o Jesus da Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Você lê, você fica sabendo sobre ele. E existe o Jesus das denominações. Como são várias denominações, vários Jesus. Por exemplo, se você se batizou na Igreja Batista, então é o Jesus da Igreja Batista. Mas se você for para a congregação cristã, o Jesus de lá manda você batizar de novo. Mas se você sair de lá e for para a Voz da Verdade, aí você tem que batizar também, batizar de novo em nome de Jesus, vai mudando. Mas se você for para o Testemunho de Jeová, lá é outro Jesus, aí você tem que batizar também lá. E aí nisso foram criando vários tipos de Jesus, e dependendo aonde você vai ter que seguir o Jesus das denominações. Quando, na verdade, Efésios 4:5, há um só Jesus, um só Senhor. Só que os homens foram dividindo ele, né? O Jesus da Testemunho de Jeová, o Jesus Batista, que disse, se você não crê, você será condenado. Esse Jesus Batista. Mas o Jesus de Paulo, pela graça sois salvos. Está percebendo que já é outro? O Jesus Batista é o Jesus de Marcos 16. O Jesus de Paulo já é o Jesus de Efésios 2:8. É o Jesus que nenhuma condenação há em você. Romanos 8. É um Jesus que te enxerga por fora e não por dentro. É um Jesus que é universal. Não da Universal. Ele é... Entendeu? Ele pegou, né? Vamos, não é, esquece o universal. Não você vai confundir. É um Jesus para todos. Pronto. Para homem, para mulher, para judeu, para gentil. Amém? É um Jesus que não te conhece segundo a carne. Tá bom assim? Vamos terminar com Romanos 11:6 para prosseguir? Romanos 11:6. Digam comigo. Mas se é pela graça... Capricha, já não é pelas obras. Diga, de outra maneira, a graça já não é graça. Como assim, pastor? Se a conta já foi paga e você quer pagar, então a conta não foi paga. Mas a conta foi paga. Tudo já está? Tudo já está pago. Se tudo já está pago, ou a Bíblia de quem na terra não tem João 19:30? Eu sou obrigado a citar Pedro, Tiago e João. A Igreja Universal tem uma Bíblia. Na Bíblia deles tem João 19:30, onde o Jesus da Bíblia disse, tudo já está consumado. A Igreja Batista, a Igreja Quadrangular, a Igreja Presbiteriana, Metodista, Pentecostal, Unida, Voz da Verdade, Testemunho de Jeová, Adventista, Católica, todas as denominações na face da terra que tem uma Bíblia, tem escrito
João 19:30. E o Jesus da Bíblia de João 19:30 já diz que tudo já está pago. Então, se há alguém ainda querendo pagar, esse é um Jesus que foi criado pela denominação lá, não é o da Bíblia, porque o da Bíblia em todas diz que tudo já está pago. Agora presta atenção, hein? Romanos 11:6, que eu vou mudar de assunto. Eu vou ler mais uma vez e vou mudar de assunto. Fixe os seus olhos em Romanos 11:6. Vamos ler 2 textos juntos. Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Para aí. Volta algumas páginas. Abre em Romanos 3:28. Volta algumas páginas. Vê aí. O mesmo apóstolo Paulo falando, ensinando. Ensinando sobre o Jesus da Bíblia. Amém, abençoados? Romanos 3:28 diz o quê? Olha lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado subindo no monte, fazendo a campanha, a fogueira. Ah, não é isso, não? Não, estou lendo Romanos 3:28. O que a sua Bíblia diz em Romanos 3:28? Concluímos, pois, que o homem é justificado. Coloca o dedo no verso 28. Vamos conhecer, saber sobre o Jesus da Bíblia. Você consegue entender que não é o Jesus da denominação A, B, C ou D? Porque tem denominação que lá não pode falar do Jesus da Bíblia, hein? Você sabia disso? Eu preguei na Igreja Batista, em São Paulo, e eu perguntava, né? Quem está entendendo? Todo mundo entendendo. Dá um sinal, quem está entendendo? Todo mundo entendendo. Igreja Batista da Vila Maria, pronto, falei. E eu pregava ensinando e mostrando na Bíblia. Está escrito, tá. Dá um sinal, quem está entendendo? Todo mundo entendendo, está na Bíblia. Você acredita que quando acabou a pregação, o pastor pegou e falou do meu lado assim, passei para ele o microfone, ele falou assim, irmãos, está acabando o culto aqui agora, não é para ninguém procurar o pastor Marcos aqui, hein? Esse assunto que ele falou aí, nós vamos estudar amanhã na escola dominical. Mas como se não bastasse, terminou o culto. Vamos aqui, pastor, vamos aqui. Eu e mais 2 obreiros, levou a gente na salinha, né, na sala pastoral. Esqueci uma coisa, peraí. Fechou a porta. Aí eu, obreiro, ele fechou a gente aqui. Não acredito, ele fechou a gente aqui. O obreiro olhou para mim, olhou para o outro assim. O pastor foi lá, despediu a igreja, ou seja, enrolou eles, né? E não deixou que eles ouvissem a verdade. Não, o pastor, o dono da igreja, não permitiu que ninguém viesse até mim para conversar, para dar um graça e paz. Não teve uma pessoa que veio dar um graça e paz. As pessoas felizes, o rosto brilhando, os olhos, sabe, aquele gozo, aquela alegria. Você acredita que o pastor ele não deixou, porque a igreja dele, ele não permitiu que ninguém viesse cumprimentar, porque se viesse cumprimentar, pastor, é o que eu sempre acreditei, pastor, graças a Deus que Deus te trouxe aqui, te viu. Ele não deixou, vem aqui, me levou para a salinha lá, me enrolou, pôs na salinha, fechou a porta. Ele fechou a porta, obreiro. Quase 1 hora depois, na maior cara de pau, chega lá. Pastor, quase esqueci vocês aqui, é que eu fui ali resolver um problema já. Ele não foi resolver o problema. Ele me trancou na salinha para que as ovelhas não viessem aperfeiçoar o entendimento que eles tinham recebido. Todo mundo com gozo. Eu penso que Deus vai cobrar isso dele, hein? Se é que já não cobrou. Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que eu penso que Deus vai cobrar? Porque as ovelhas não são dele. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas são de Jesus, não é dele a ovelha. Eu não acredito que Deus vai deixar isso passar em branco, pastora. Eu arrisco minha vida. Quanto você arrisca? Minha vida. Eu conheço o Deus da Bíblia. Hebreus 10, minha é a vingança. Eu arrisco minha vida. Deus deixar passar em branco, o pastor me trancar na salinha para as ovelhas não ouvir a graça. Eu não acredito que Deus vai deixar isso passar em branco.
Eu posso não saber o que aconteceu, mas eu creio que Deus ou já pegou ou vai pegar ele. Mas pelo tempo que passou, acho que já pegou. Isso foi em 98. Eu acho Deus, porque Deus não... Ele tarda, mas não falha, né? Você acredita que um pastor fez isso? Agora eu te faço uma pergunta. Se a Igreja Batista da Vila Maria tem uma Bíblia igual a nossa, usa a Bíblia para pregar e ensinar, por que o pastor me trancou nessa linha se eu preguei e ensinei a Bíblia? Não tem coisa errada nisso aí, não? Ué, eu preguei, igual estou fazendo aqui, ó. Abre em Romanos 11, abre em Efésios. Eu estou mostrando na Bíblia. Por que ele me trancou nessa linha? Porque eu preguei o Jesus da Bíblia, que eles não pregam. E eles não querem nada com o Jesus da Bíblia. É porque o Jesus da Bíblia é sem graça, né? É inconveniente, né? Se o Jesus da Bíblia chegar na Universal, a primeira coisa que ele tira de lá é a fogueira santa. Se o Jesus da Bíblia for lá na Universal, ele vai tirar o quê? Ele vai tirar as campanhas. Ele vai falar assim para o bispo, essa campanha para que é? Essa campanha é feita em nome do Senhor Jesus para libertação. Aí Jesus fala, mas Gálatas 5, verso 1, eu já libertei todo mundo. Que campanha que é essa aí? Seu cabra safado. Está enganando, está mentindo. Quem está entendendo? Não casa. Lê Romanos 3, 28. Lê Romanos 3, 28, por favor. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justo. Eu estou lendo Romanos 3, 28, para ninguém dizer que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que é eu que eu acho. Romanos 3, 28. Quem na face da terra tiver uma Bíblia, independente da versão, tem Romanos 3, 28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está escrito ou não está escrito? Então já posso dormir em paz. Aí os lobos vão falar o quê? Não, mas não é bem assim. Irmãos, esse assunto nós vamos discutir amanhã na escola dominical, quando o pastor Marcos for embora. Porque eu sou uma ameaça para eles, Mário. Ô Mário, você pensa que eu esqueci, né? Sabe o que o pastor Batista falou para a Rosa? Eu vou te falar se você não lembra. A Rosa me contou isso aí. Lembra o tempo da rádio, que vocês ouviam a rádio? A Rosa me falou que o pastor Batista falou para ela assim, não ouve o pastor, que eu estava na rádio, né? 24 horas na rádio, não ouve o pastor Marcos, não, que as palavras dele entram na mente assim, entra que não sai mais. Claro que não sai, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Graças a Deus que não sai, né? O que eu orei aqui antes? Isaías 55. Para que a palavra de Deus não volte para o Senhor? Claro que não sai mais. Eu estou ensinando a verdade. Agora, eu me escandalizo, mas ao mesmo tempo, porque todo mundo nasce inocente, né? Ai, o mundo é belo. Olha o passarinho verde. Bom dia, planta. A pessoa nasce inocente. Aí você vai crescendo 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20, 30, 40. Aí você vai vendo, nossa, quer dizer então que ele conhece a verdade e fala mentira. Nossa, quer dizer então que ele está com a Bíblia na mão e ele não ensina a verdade para o povo. Aí eu fui pregar numa igreja aqui na Vila Renato, né? Mateus 23, acabou a pregação, estou indo embora, o pastor chega no quintal da igreja, bateu nas minhas costas assim. Pastor, você olhou para os lados. Eu falei, mas o que ele está olhando para os lados? Falei, para ver se não tem ninguém do lado dele, né? Porque o que ele ia falar, coisa de fariseu, né? Ele bateu assim do meu lado assim e olhou assim. Pastor Marcos, você sabe que essas mensagens que você trouxe aqui, você sabe que aqui não pode falar essas coisas, né? Na hora eu olhei para Jesus, eu olhei para o Senhor, falei, Senhor, eu falei do Senhor, eu li Mateus 23, diante de Deus, tira a minha vida. Se eu acrescentei uma vírgula a mais ou a menos, tira a minha vida, Senhor. Se eu menti, se eu enganei, se eu enrolei, se eu tirei o que está escrito, se eu aumentei, tira a minha vida. Eu só li. Ele me falou assim, vai acostumando, tá? Porque quando eu estava aí também era assim. Aí eu lembrei de Mateus 7, 15.
Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí eu lembrei de Mateus 23. Ele falou, você não lembra que eu falava? Hipócritas, fariseus, ai de vós. Falei, nossa, então quer dizer que naquele tempo já existia o cabra safado? Quer ouvir uma revelação? Desde quando o mundo é mundo, sempre houve a verdade e a mentira. Desde quando o mundo é mundo, sempre houve, Malaquias 3,18, uma diferença entre o justo e o ímpio. Sempre houve uma diferença entre quem serve a Deus e o que não serve. Eu sou o que serve a Deus. Mas ao longo dos anos, o Espírito Santo foi me ensinando mais coisas. Por exemplo, eles não servem a Deus. Oh, mas eles têm 60 anos, a igreja fez 100 anos, está com a Bíblia. Não vai nessa não, hein? Eles não servem a Deus. Mas serve quem? Aí ele falou, aprende com Paulo. Fui lá em Filipenses, o seu Deus é o ventre. Eles não servem a Deus. Filipenses 3, a circuncisão somos nós, servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Eles não servem a Deus. Depois que eu fui aprender, que eu fui entender que é apenas, Mateus 15, bem disse Isaías, vocês me honram só do lábio para fora, mas o coração está longe de mim. A gente vai aprendendo, né? Você está no meio, né? Aí você vai aprendendo. Eu estava numa reunião de pastores com 2.000 pastores. É gente, né? Estava numa reunião de pastores, já morreu já, era o pastor De Velasco. Alguém lembra do De Velasco na Rede Record? Apresentava o 25º, lembra? De Velasco, barbudo, tinha uma... Então, ele era pastor da Universal. Naquele tempo, eles estavam pensando em comprar a Rede Record. E o De Velasco foi lá no conselho de pastor, só tinha pastor, e pastor conhece pastor. Então ele falou, não, nós vamos comprar a Record, mas o projeto, cada pastor aqui, hein? Cada pastor aqui vai ter um tempo lá na Rede Record, né? E vai ter programa evangélico, programa cristão, porque a Igreja Universal está comprando em nome de Jesus, e o povo evangélico, chegou a hora do povo de Deus, blá, 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 blá. E você viu algum pastor evangélico cristão pregando na Rede Record? E nem vai ver. Não viu e nem vai ver, porque não compraram para isso. Lá propaganda é Coca-Cola, é mulher pelada, esse negócio, a fazenda, blá, 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 blá. Lá não tem nada de cristão lá. Lá não tem nada, tanto não tem nada de cristão que eles não pregam lá. Eles alugam a Rede TV, eles alugam a Manchete, eles alugam a Gazeta. Agora, como é que eu tenho uma casa própria? Eu tenho uma casa própria, eu vou alugar do meu vizinho para morar aqui, se eu tenho uma casa do lado. Eu vou falar de novo. Como é que eu tenho uma casa própria? Eu moro no número 200. Como que eu vou alugar o 210 para morar no 210 se eu tenho uma casa própria? Na minha casa própria eu posso dormir de ponta cabeça, não é? A casa não é própria? Mas lá eles não podem. Então eles vão para a casa do lado, para ter um suposto programa cristão. Mas na sua casa, por que? Não, na minha casa é para falar da Coca-Cola, é para falar da fazenda, né? Aí lá mostra mulher pelada, mostra não sei o quê. Então, na minha casa não pode. Eu aluguei uma casa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus capítulo 23. Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Em qual Jesus você crê? Porque há 2.000 anos atrás, Paulo falou de um outro Jesus. 2 Coríntios 11:4. Mas 2.000 anos para frente já tem mais. Por exemplo, tem o Jesus da Bíblia, que eu estou falando sobre ele. Tem o Jesus da fogueira santa. Diga que não está na Bíblia. Está na Bíblia? Mas esse é o Jesus que tem lá. Esse Jesus lá é diferente do da Bíblia. O da Bíblia, Efésios 1:3, já te abençoou.
O da Bíblia, Efésios 2,8, já te salvou. O Jesus da Bíblia, Hebreus 10,14, já te aperfeiçoou para sempre. O da Bíblia, Romanos 4,25, ele morreu pelos seus pecados. Esse é o Jesus da Bíblia. Lá, você está cheio de pecado. Eu costumo dizer, você vai lá pensando que é um pecador. E sai tendo certeza de tanta condenação. Então não é o Jesus da... Quem é que está entendendo? Então tem o Jesus da fogueira santa, tem o Jesus do sacrifício. Tem ou não tem? O do chapelão lá, o boiadeiro lá. O Jesus do sacrifício. Você tem que fazer o sacrifício para Jesus te abençoar. Tem o Jesus da imagem de escultura. É o Jesus que você compra ele numa loja de conveniência, né? Aí você compra o Jesus. Cadê? Não tem um Jesus aqui, né? Eu queria fazer aqui. Aí você vai lá, ele está na prateleira, tá? O Jesus da escultura. Você está lá na loja de conveniência, tá, não sei o que lá. Você pega um refrigerante, pega uma batatinha. Aí tem um Jesus. Quanto que é Jesus aqui? Um dia eu fui ver lá. Nossa, R$1,99. Né? R$1,99. Aí eu pensei assim, mas se eu tivesse com câncer, como que ele poderia me ajudar, hein? Porque é R$1,99. Não, você acredita que um Deus de R$1,99 pode tirar um câncer? Mas as pessoas, né? Então tem o Jesus da escultura, da imagem de escultura. Então ele compra esse Jesus. Tem ou não tem? Eles compram esse Jesus, levam o Jesus para casa. Eu vou para casa com Jesus, eu vou. E ele leva a escultura. Aí chega lá na casa dele, ele põe lá num cantinho Jesus. Aí ele trabalha e tal. Aí quando vai limpar a casa, ô Jesus, dá licença que eu tenho que passar a vassoura aqui. Levanta Jesus, tira aqui. Aí ele põe Jesus de novo. Agora é hora de falar com Jesus. Jesus, sabe o que é? Eu estou desempregado, Jesus, meu marido foi embora. Aí ele começa a falar com aquela estátua. É porque ele não leu Jeremias 10 ainda, né? Jeremias 10 disse, olha, como um espantalho num pepinal, o homem vai no bosque, corta o madeiro, leva para o artífice, o escultor, faz um bonequinho, aí começa a falar com o bonequinho. Mas ontem era uma árvore, tá? Era uma árvore tal, cheia de casca tal, arranca os galhos, aí, né, aí começa a falar com... Ontem era a árvore, agora é Jesus. Vai vendo a mente do ser humano, hein? Não é assim? Ué, você estava no bosque, ontem era o quê? Uma árvore no bosque. É uma árvore. É que levou profissional, ele fez. Aí começa a falar com Jesus, tal. Ó, Jesus, tal, não sei o que lá, estou desempregado, tal, não sei o que lá. Então, esse é o Jesus da escultura que o da Bíblia diz para não fazer em Êxodo 20. Não terás imagem de escultura. Mas existe o Jesus de escultura. Existe ou não existe? E o da Bíblia é de escultura? Então, em qual Jesus você crê? No Jesus da fogueira santa? No Jesus do sacrifício? No Jesus da escultura? E o Jesus da prostituta? Esse aqui, cadê o Igor? Esse Jesus aqui... Tem uma prostituta aí, só vive em promiscuidade, fazendo filme para adulto, né? Pornográfico. E ela disse que se converteu e que ela ama Jesus. Ai, Jesus é tudo para mim. Esse é o Jesus da prostituta. Jesus é tudo. Mas não é o da Bíblia, né? Que eu já li o Jesus da Bíblia, ele não é diferente, muito diferente. Porque ela ainda continua na prostituição. E o Jesus da Bíblia, quando uma prostituta veio até ele, ele disse, ó, vai e continue na prostituição. Amém? Ah, não foi isso? Ele disse, vai e não? Não, mas para essa prostituta ele falou, pode ficar à vontade. Estou te falando, para essa prostituta, esse Jesus dela, não da Bíblia, ela pode continuar, porque ela ama Jesus. Ai, como eu amo Jesus, é tudo para mim. Ele é tão bom para mim. Olha, depois que eu recebi a graça de Deus mudou minha vida. A graça de Deus mudou minha vida. Eu amo Jesus. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Boa noite, tá? Onde você vai? Eu vou trabalhar agora. Entendeu, né? Ué, mas o Jesus da Bíblia disse, vai e não peques mais. E esse Jesus que ela fala, vai e continua, não tá diferente. Mas o pior está por vir. Ela diz que vai abrir uma igreja e vai ser pastora. Pastora do capeta.
E as prostitutas, tudo do lado dela, vão ser as obreiras. Ela que falou, não estou inventando. Ela mostrou. Ó, essa aqui é a obreira fulana, essa aqui é a obreira ciclana, tudo com coisinha pequenininha assim. Tudo. Desculpe, irmãos. Esse é o Jesus da Bíblia? Você sabe há quantos anos que eu leio a Bíblia? 32 anos. Eu não encontrei esse Jesus aí que diz: ô, maconheiro, vai e continua fumando maconha, continua usando droga, continua cachaceiro, continua pinguço, continua mentindo, continua... Esse Jesus da Bíblia, eu não li ainda sobre ele, eu não encontrei esse. Esse Jesus que você continua na prostituição. Eu vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. Abre aí. 1 Coríntios 6. Pronto, já achei. Versículo 9. 1 Coríntios 6, verso 9. Vou terminar em 10 minutos. 1 Coríntios 6, 9. Posso ler? Já acharam? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis! Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Adultério, hein? Tem alguém adultério aqui? Se tiver, está perdido, hein? Ou você criou um Jesus só para você? Coríntios 6,9. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Como diz o padre, palavra do Senhor. Não é do Senhor a palavra? Eu estou lendo o que está escrito. Coríntios 6, verso 11. Olha o verbo no passado, hein? Para quem se converteu de fato, de verdade. Olha o verbo no passado. Coríntios 6, 11. E tais são. Tais o quê? Ah, então não tem problema, porque quem morreu ontem, hoje já faz um dia. Então o que eu fui no passado não importa. O que você foi no passado não importa. Não importa o que você foi. Deus jogou no mar do esquecimento. A questão não é o passado, a questão é agora. Ah, eu amo Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas continua a prostituição. Que Jesus que é esse? O Jesus da Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Falou isso para Paulo, e Paulo veio e escreveu. Aí Coríntios 6,11. E tais fostes alguns de vós, mas, olha o testemunho, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, bem-vindo ao reino de Deus, os que fostes lavados pelo sangue de Jesus, de fato, de verdade. Bem-vindos ao reino de Deus. A graça é o reino de Deus. Capricha, diga, a graça é o reino de Deus. Oh, diga, a graça é o reino de Deus. Levante a mão e diga, recebemos a graça com reverência e santo temor. Os que foram lavados, bem-vindo ao reino de Deus. Penso que não preciso ler de novo, né? Porque eu não estou numa praça pública, eu estou na igreja. Então, tais fostes. Pegou? Se eu estivesse na praça, vocês ainda são. Mas aqui, já recebeu a graça, apostolado, a Cristo confessou, então fostes. Então, glória a Deus por sua vida. E vamos terminar aqui falando de mais 3 tipos de Jesus. Não, mais 2, né? O da prostituta eu já falei. Já falei do Jesus da prostituta. Você crê no Jesus da prostituta, abençoado? Porque se você for crer no Jesus da prostituta, eu vou começar a usar droga também, vou matar, vou roubar, vou assaltar. Não. Está amarrado. Começamos o culto com Hebreus 12, 28, estamos terminando com ele.
pelo que, recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça fielmente, pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Vós sois deuses, estamos na congregação de santos, deuses, filhos do Altíssimo. Amém? Graças a Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Bom, então já falei do Jesus da fogueira santa, o Jesus do sacrifício, o Jesus da imagem de escultura, o Jesus da prostituta, que o Jesus dela, ele não liga que ela continua sendo prostituta, que ela vende o corpo, que ela aluga, ela dá de graça, o corpo dela faz o que ela quer. Ela tá até diz que vai abrir uma igreja. O Jesus dela falou isso para ela. Não é o da Bíblia, tá? Não é o da Bíblia. O Jesus dela disse isso para ela. Ela criou um Jesus na cabeça dela. Tem um Jesus dos espíritas também, né? Ué, como assim Jesus dos espíritas? É um Jesus que é meio sócio da Igreja Católica, né? Porque no espiritismo, a imagem de Jesus é Oxalá. E no catolicismo é Jesus Cristo. Então, você imagina aí, porque todo católico é um pouquinho macumbeiro também, né? Quem é que vai na macumba? É o crente pentecostal? É o católico. É ou não é verdade? Então, a pessoa foi lá, comprou um Jesus. Comprei um Jesus. E ele foi lá no espiritismo com o Jesus dele. Aí quando ele chega em casa, o filho, ô mãe, empresta o Jesus. Por quê? Não, porque eu vou na igreja católica, agora eu vou lá orar. Então na igreja católica, a mesma estátua que no espiritismo é Oxalá, no catolicismo é Jesus. Eu não falo aqui que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira? Você não está vendo que são outros, no plural já, Jesus? Eu não estou aqui falando mal do católico, mas claramente do catolicismo e suas falsas doutrinas e heresias. Porque se na Bíblia deles, que eles traduziram, João Ferreira de Almeida era um padre, se na Bíblia deles tem Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, o que as imagens de escultura estão fazendo dentro da Igreja Católica? Se na Bíblia deles diz, não farás para ti imagem de escultura. Eu estou esperando o Papa me responder, ou o cardeal, ou o bispo, ou o padre, ou o coroinha, ou o professor da catequese. Estou esperando alguém me responder por que Êxodo 20 fala para não fazer, e eles fazem e ainda coloca lá. Eu estou esperando alguém me responder. Então existe o Jesus dos espíritas, que é o mesmo Jesus do catolicismo. No espiritismo chamam-o de Oxalá e no catolicismo de Jesus Cristo. E o último Jesus, que é o Jesus kardecista, né? Abre aí em João capítulo 3, vamos deixar claro essa revelação aqui. Vamos terminar com João 3. O Jesus do Allan Kardec. Coitado do Allan Kardec, já morreu, né? E pregou um outro Jesus, como Paulo disse. Eu não estou falando aqui, literalmente, do Allan Kardec. E nem dos kardecistas que se gloriam em fazer boas obras. Eu ajudo o pobre, eu dou comida. Mas glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Mas você não é salvo por causa disso. Você é salvo pela graça. Amém? Porque não é pelas obras. Seja kardecista, seja MGA. Não é pelas obras. Então, João 3, olha lá, ó, versículo 5. O kardecismo criou um Jesus de João 3, 5 e João 3, 3. Ó João 3, 3. Respondeu Jesus. Diga, esse é o Jesus da Bíblia. João 3, 3, 3. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, olha onde o Allan Kardec se enroscou, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele levou ao pé da letra e o kardecista afirma que existe reencarnação baseado em João 3,3 e ainda fala que foi Jesus que disse que é preciso nascer de novo. Mas eu preciso falar para vocês que Jesus não está falando de reencarnação, irmãos. Eu preciso falar isso para vocês e dar uma aula aqui de 1h30 para vocês entenderem que ele não está falando de reencarnação. Eu preciso falar que a Bíblia não fala de reencarnação, ela fala de ressurreição. Vamos matar essa cobra numa pancada só, vai. Fala assim, pastor,
qual a prova? Que não existe reencarnação. Qual a prova bíblica que não existe reencarnação? É Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Se ele morre uma só vez, como que vai nascer 10? Hein, Allan Kardec? Como é que Hebreus 9, 27 diz que está ordenado? Ordenado por quem? Claro, quem é que ordena essas coisas? A vida e a morte. Hebreus 9, 27. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. Pelo amor de Deus, sejamos inteligentes. Se está ordenado, Hebreus 9, 27, morrer uma só vez, como que vai nascer 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil? Como? Se está ordenado morrer uma só vez. Desbancou a heresia da reencarnação. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em qual Jesus você crê? Você crê no Jesus da Bíblia? Quem crê no Jesus da Bíblia? Amém. Não é o Jesus do pastor Marcos. Não é o Jesus do MGA. É o Jesus da Bíblia. É o Jesus do que está escrito na palavra de Deus. Mas o Allan Kardec usou João 3,3. Não, mas usou de um modo equivocado. Porque Jesus não está falando de reencarnação. Quando ele fala de nascer de novo, o Nicodemos não entendeu isso, né? Quando ele fala de nascer de novo, não é nascer da água e do Espírito. O Espírito de Deus, a água é a palavra, é o entendimento, a revelação. Não tem nada a ver com morrer e voltar na carne, isso não existe. Eu conversei uma vez com o espírita, ele me falou que ele já está reencarnando, já está na 20ª. Eles até contam, eu já estou na 20ª. Eu falei assim, eu não preciso disso. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tenho uma doutrina mais inteligente. Eu falei para ele, por que você está reencarnando? Ele falou assim, não, porque eu vou aperfeiçoando. Então eu vim, aí eu vou melhorando. Eu falei, eu não preciso. Por quê? Hebreus 10, 14, com uma só oferta, ele já me aperfeiçoou para sempre. Eu não preciso ficar vindo várias vezes. Pega a sua Bíblia aí e fala aí com Jesus que você crê vai ser o da Bíblia. Senhor Jesus, a tua palavra é clara. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, o Jesus que Paulo pregava, o Cristo ressuscitado. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não é uma estátua de gesso, de ouro, de prata, de plástico, de bronze, de madeira. Cristo, ele disse, o Senhor é o Espírito, e esse Espírito habita em mim. O meu Cristo é o Cristo da Bíblia, o Cristo ressuscitado, o Cristo de Gálatas 2, que não vivo mais eu, mas não é uma estátua que vive em mim, Cristo vive em mim. E Cristo é o Senhor, e o Senhor é o Espírito, então o Espírito está em mim. Não é uma estátua, não é uma filosofia, é Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Cristo de Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos, diz Efésios 1:3. Ó Cristo de Deus, que nos salvou pela sua graça, disse Paulo em Efésios 2:8. Ó Cristo, que é o próprio Deus, que a sua graça seja e esteja com todos nós, com todos os filhos de Deus, até com os que estão na ignorância ainda, porque aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça, e o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância do ser humano. Graças te dou pela sua graça, em nós, sobre nós e por nós. Amém, amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou livre de falsas doutrinas. Recebemos um reino que não pode ser abalado. E recebemos a graça fielmente, com reverência e santo temor.
recebemos a graça com reverência e santo temor. Recebemos a graça com reverência e santo temor. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, o da Bíblia. Graça e paz, e até quarta-feira. Vamos com os anjos. Dá um abraço do seu irmão aí. Dá um abraço, cumprimente ele com graça e paz, abençoado. Não sai correndo não, hein? Dá um abraço aí no seu irmão. Vai com os anjos de Deus, em nome de Jesus. A graça é o reino de Deus em nós, sobre nós.